Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Olha que peça mais fofinha que ela foi feita. Super fácil de fazer. Olha, essa aqui está no tamanho de 6 a 8, porém vou dar todas as explicações para que você possa fazer também com outros fios e outros tamanhos. Inclusive, eu vou deixar uma tabela de tamanhos aqui para você. E olha, para quem tem dificuldade com decote, ó, ela não tem decote, ela é uma peça reta, ó, assim. Só que na hora que a criança coloca no corpo, ele faz aqui o decote normalmente, tá? Por isso que a gente faz essa blusa nesse estilo super fácil, olha. Porque aí ele sobe um pouquinho aqui à frente pra fazer a parte aqui do pescoço. E essa parte fica todinha no pescoço para deixar a criança bem quentinha. Olha que delicadeza. Vou ensinar você a fazer também a colocação desse acabamento. Ficou muito lindo, muito fofinho, olha. Bem feitinho. Esse ponto é uma gracinha. Esse modelo é oversize, tá? Mas assim, você pode usar o mesmo modelo para fazer menor, né? Então, do jeitinho que você desejar. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários. É importante para o crescimento aqui do canal, para o YouTube entender que essa peça é uma boa videoaula, né? E que pode distribuir para mais pessoas. E também você tem aí nos ícones onde você tem, que você deixa o seu like, tudo, você tem um chamado Valeu. Então, se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode clicar lá e enviar também ajuda pra gente, tá? Minhas videoaulas aqui não estão em clubes exclusivos, não estão em assinaturas pagas, eu tenho postado tudo aqui no YouTube, essas dicas, esses ensinamentos, dessas peças bonitas que eu tenho aqui para vocês, e conto com vocês para que o YouTube continue distribuindo, né, cada vez mais para mais pessoas. O meu objetivo é ajudar aqueles que querem aprender esta arte tão linda do crochê e do tricô, tá? Vamos para a nossa videoaula, então. Para esta peça, eu vou executar com o fio piquenique, tá? Esse fio, ele pede uma agulha de 6 a 7 milímetros. Eu vou trabalhar com agulha de 7 milímetros. E vou utilizar também, vou me basear na tabela aqui, ó, deste site aqui, tá? Receita Tricô Fácil.blogspot, tá? Então, eu tô me baseando nessa tabela de medidas aqui para casaco. Então, ele já é uma medida para casaco, então ele já é mais larga, tá? Então, aqui, olha, tem a medida do busto, da altura, da manga aí, e você pode dar um print, né, nessa medida, para você se basear, tá? Você vai ter criança que é mais baixa para a idade, de repente você pode fazer menor. Ele é um norte, para a gente ter uma base para onde a gente vai. Eu vou trabalhar com a medida de 8 anos, que são 76 centímetros. Porém, eu vou explicar aqui como você vai fazer para estar trabalhando, se você estiver trabalhando com outro fio ou para os outros tamanhos também, tá? Então, nós temos aqui a medida de 76 centímetros. E depois a gente vai ter mais uma barra, tá? Que elas se sobrepõem, tá bom? Então, 76 centímetros é a base que eu vou trabalhar. O que eu fiz? Eu coloquei uma quantidade de pontos, olha, pus uma quantidade de pontos aqui na minha agulha e trabalhei no ponto que eu vou executar este casaco, tá? Então, esse casaco, como ele vai ser executado em cordões de tricô, eu coloquei aqui uma determinada
quantidade de pontos. Então, agora, eu vou medir, olha, eu vou contar aqui, ó, 10 pontos, tá? A partir desse quarto ponto aqui. Então, eu vou pegar 2 alfinetes, ó, vou marcar aqui, ó, que é o meu primeiro ponto, certo? Ó, vou marcar aqui, ó, tá? Conto os 10, 3, 6, 9, 10. Então, o último é aqui, ó. E agora, ó, eu meço quanto eu tenho daqui até aqui, ó, tá? Então, ó, desse primeiro ponto aqui até o 10º ponto, eu tenho 9 centímetros, olha, tá? 9 centímetros eu tenho, ó, 3, 6, 9, 10. Nesses 10 pontos. Então, eu tenho 9 centímetros. Vou pegar a minha calculadora e a gente falou, nesse modelo eu vou fazer com 76. Aí você vê qual que é o tamanho que você vai fazer. Vou pegar a medida que eu vou fazer, que no meu caso são 76 centímetros. Vou dividir pelo 9, que é a quantidade de centímetros. Então, eu dividi os 76 centímetros por 9 centímetros, certo? Isso aqui eu fiquei com 8,444. Não se preocupe com a quantidade de números que tem depois da casa decimal. Esse número eu vou pegar e vou multiplicar por 10, porque são 10 pontos que eu tenho a cada 9 centímetros, tá? Então, vezes 10. Por isso que eu coloquei com 10 pontos, tá? Então, ficou com 84,44. Então, aí agora você depende, né? Depende do que você estiver fazendo, se você vai fazer com 85 ou com 84. Vou fazer com 84 para ficarmos com o número par, tá bom? Então, eu vou usar 84 pontos. Viu como é fácil? Que dica legal que foi, né? Então, vamos lá. 84 é a minha quantidade de pontos total, tá? Só que esta peça eu não vou fazer por partes, eu vou fazê-la inteira. Então, eu vou usar a medida total, tanto frente quanto costa, tá? Então, se você estiver fazendo separado, então você faz a medida por partes. Nesse caso, então, eu vou fazer a medida total, porque o nosso casaco não vai ter costura nas laterais, tá? Então, vamos colocar 84 pontos na agulha. Eu vou usar o método alemão de colocar pontos na agulha, que é o que a gente faz assim, tá? Então, você coloca do seu jeito. Se você não sabe colocar dessa maneira, eu tenho uma videoaula explicando como colocar os pontos assim, tá? Mas coloque, então, 84 pontos e a gente já retorna aqui. 84 pontos colocado. Agora, a gente vai trabalhar alguns centímetros, deixe-me ver, algo em torno de 4 centímetros em barra 1 por 1. Barra 1 por 1. Eu faço um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Se você ainda tem dúvidas de como colocar os pontos, qual que é tricô, qual que é meia, também temos aqui vídeo aula para iniciantes, tá? Então, segue assim até o final da carreira. Mudei aqui o meu fundo, né? Para não ficar muito próximo da cor que que eu estou trabalhando aqui, tá? E também saiu um pouquinho de sol. Agora a gente não fica com sombra. A gente não pode parar, né, de fazer nossas videoaulas. Mesmo sem sol, a gente precisa continuar, né? Então, olha, barrinha 1 por 1, um meia, um tricô,
Agora, a segunda carreira, eu vou obedecer o ponto de baixo. Então, aqui, ó, um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vamos iniciar a nossa carreira novamente. E sigo assim até termos uma altura aproximada, tá? Opa! Altura aproximada de 4 centímetros. Eu já trago aqui, executado, e mostro para vocês quantas carreiras eu fiz. Olha que fofura vai ficar. Então, aqui, para um total de 4 centímetros, eu fiz 6 carreiras, tá? Agora, a gente vai iniciar o corpo do nosso casaco. E ele será todinho em ponto tricô, tá? Então, a gente vai em tricô, volta em tricô, vai em tricô, volta em tricô, e com isso nós teremos cordões de tricô. Então, vamos iniciar. E tricô, né? Que a gente pega aqui na frente. Então, a gente vai somente em tricô. Vai e volta em tricô até a altura que eu vou lhe mostrar aqui para você a seguir, tá? Que é até a altura que a gente vai ter o espaço da manga, tá bom? E aí a gente continua separado. Já trago para vocês. E olha que lindo está ficando, tá? Aqui a barra que fizemos e aqui a altura. Esta altura é até onde você quer que inicie a manga, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar do lado de cá, sim, tá? Só pra gente medir. A altura que eu vou fazer dessa blusa vai ser uma altura de mais ou menos 48 centímetros, tá? Então, aí você vê a altura dessa que você quer fazer, ou mesmo seguir pela tabela que eu já postei aqui, né? Então, lá você também tem a altura ideal do casaco. Este eu vou fazer com 48 centímetros de altura, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Olha aqui, 48 centímetros, assim, vai sobrar de altura 16, tá? Então, eu vou ter aqui neste 16 centímetros da largura. Ah, mas não é muito largo, tá? O que você tem que pensar? Que este casaco, ele não tem a cava da manga. Ele vai ficar caído, tá? Então, ele fica com aquela manguinha caidinha. Como ele é uma manguinha caidinha e esse aqui é um modelinho oversize, né? Que é um modelinho que ele dá aquele estilo de casaquinho que tá grande, né? Então, ele também precisa acompanhar a manga no mesmo estilo e também a manga, ela vai ficar bem franzida aqui no punho. Então, ela vai ficar, realmente, ela vai ficar uma manga largona, bem assim, como se ficasse mais jogada mesmo, tá? Então, eu vou deixar uma altura de 16 centímetros. Então, a partir daqui, vai ser a parte que a gente vai separar para a parte da costa e para a parte da frente, tá? Sugiro que você faça algo entre 12, 13, até no máximo 17, por aí, tá? Então, assim, se esse é um tamanho 8, para um tamanho 10 você fizesse 17, para um tamanho 6 você fizesse no máximo em 14, tá? Então, para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Então, ele vai ficar larga mesmo e ela vai ficar com aquela manga caída, porque nós não teremos cava, tá bom? Vamos prosseguir então. Agora, a gente vai dividir em 4 partes, porque nós teremos 2 partes que vai ficar com a parte da costa, né? Uma parte para cá, né? E uma parte para cá, tá certo? Então, vamos pegar a nossa quantidade de pontos que tínhamos colocado, que foram 84 pontos, né? E vamos dividir por 4. Então,
cada metade são 21 pontos, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, contar 21 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Ó, como eu contei de 2 em 2, tá? Então, vou vir aqui, ó, e marcar aonde está o 21. Esta parte aqui é uma metade. Agora, eu vou vir do lado de cá, ó, faço a mesma coisa, ó, conto 21 pontos aqui, ó. Ó, 21. E pego o meu marcador e coloco aqui para separar. E agora, a gente vai continuar as partes separadamente até chegarmos à altura que eu quero. Se você quiser, você pode colocar, sabe, aquelas agulhas que tem para a gente colocar o ponto suspenso, sabe? Igual para suspender ponto mesmo, que parece um alfinete bem grande. Então, você pode colocar e separar e trabalhar cada parte. Ou você pode fazer, vai fazendo e deixando ele aqui separado. Então, por exemplo, eu vou começar, tô aqui com esse fio, né? Então, eu vou dar continuidade neste lado aqui somente, deixo esses aqui na agulha, tá? Então, eu venho e continuo somente este lado, até a altura que eu desejo, que no meu caso serão 48 centímetros, tá? Então, a gente vem e faz o nosso tricô somente até a quantidade que a gente marcou aqui dos nossos 21 pontos. Olha, cheguei aqui, eu já posso voltar. Ó, deixo ele aqui e posso voltar, ó, tá? Até eu chegar na altura que eu desejo. Ou fazer o que eu falei de colocar esses pontos suspensos. Você pode, inclusive, passar um fio e segurar só com fio, tá? Eu vou fazer assim, deixando ele reservado na agulha. Fiz aqui, então, olha, subi a quantidade que eu precisava, tá? Então, subi mais os 16 centímetros aqui. E agora, nós não vamos arrematar esse ponto e, neste momento, a gente vai precisar mesmo daquele alfinete que eu falei, que é pra gente suspender os pontos e guardar os pontos. Vou cortar o meu fio aqui, tá? Vou cortar ele aí. E vou deixar esses pontos na espera aqui, neste alfinete, né? Porque ele não é uma agulha auxiliar, ele é um alfinete mesmo, tá? Então, tiro ele assim, ó. A emenda do ombro, ela vai ser o próprio ponto de tricô que a gente vai fazer, tá? Agora, se você quiser também pode arrematar, tá? E depois fazer a emenda de outra maneira, tá? Então, aqui, ó, vou deixar os meus pontos suspensos aqui. Então, aqui eu tenho essa marcação que é do lado de cá. Então, agora, eu vou continuar este lado aqui do meio até aqui, certo? A parte do meio agora, tá? Então, a parte do meio, faço a mesma quantidade de carreiras que eu tenho aqui nessa metade aqui da frente. Então, aqui no meio, eu tenho 42 pontos. Vamos seguir, então. Para iniciar, né, eu pego meu fio, venho nele aqui, ó, faço um nozinho aqui, só pra, opa, faço um nozinho do lado de cá, né, só pra segurar, só um nozinho bem leve mesmo, tá? E vou continuar os meus 42 pontos, indo até aqui e voltando, indo e voltando, indo e voltando, somente essa parte, tá?
E aqui, então, a mesma coisa. Fiz aqui, né? Mesmo tamanho. E agora, vou cortar esse fio e vou colocar esses pontos ou numa outra agulha auxiliar, né? Desses alfinetes auxiliares, para que pontos fiquem suspensos, ou passo com uma agulha de tapeçaria, passo um fio aqui que vai se segurar aqui. Agora venho novamente, uno aqui o fio, como fizemos lá no início deste aqui, e iniciamos aqui. É importante a gente manter a continuidade da carreira, porque se eu vim de lá, eu venho para cá, e se eu terminei aqui, eu termino também nesta ponta do lado de cá, tá bom? Então, vamos fazer agora essa outra lateral aqui. Lateral não, este outro lado aqui da frente. E agora, finalizei também esse lado e, como aqui é a nossa última parte, vamos deixar um pedaço que a gente já pode fazer a costura com esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou deixar um tanto que é como se a gente soubesse quanto que iríamos gastar aqui. Mas o que que a gente faz? Olha aqui, eu vou deixar um pouco mais, mas se eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 pontos, vou enrolar aqui pelo menos umas 30 vezes para ficar um pouquinho maior, tá? 1, 2. Olha, foi 21, tá? Então, aqui, ó. Então, eu fiz um tanto maior. Porque eu vou fazer, nós vamos tecer esse ponto aqui de novo, unindo as duas partes, ó. Deu um tanto assim, mais ou menos? Vou tirar um pouquinho mais, tá? E vou cortar o meu fio aqui. Agora, eu não... Agora, olha, o que eu vou visualizar aqui? Eu vou fazer essa emenda pela carreira que está em ponto meia, tá? Desculpa, pela carreira que está em ponto tricô, porque essa emenda ela vai ser feita em ponto meia, então eu faço a carreira alternada e fica direitinho. Então vai ser aqui e aqui, olha, desse jeito aqui, ó, tá certo? Ó, assim. Aqui, ó, esse aqui vai grudar daqui nessa metade para cá. E eu tenho esse outro tanto que é do lado de lá. Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui, ó? Eu vou tirar os 21 pontos de um lado e deixar os 21 pontos de outro, porque é melhor deixar separadinho agora. E eu vou fazer isso com uma agulha de tapeçaria, porque eu disse para você que dá para fazer com a agulha de tapeçaria, então eu quero mostrar isso, ó. Coloquei um fio na agulha, tá? E agora vou passar esses 21 pontos com esse fio, olha, aqui, porque assim eu fico com a metade separada, ó. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 21, ó. 21 pontos, tá? Então, deixa eu fechar aqui, que assim fica mais fácil da gente visualizar, ó, tá? Então, aqui, deixa eu passar a agulha aqui, ó, tá vendo que saiu, mas eu tô com uma agulha aqui fácil, não é difícil, ó. Passei o fio assim, ó. Olha aqui, facinho que é, né? Depois é só colocar na agulha de tricô, ó, se for o caso, tá? Venho aqui, ó, e dou um lacinho assim, ó, tá? Então, esse aqui é só para suspender o ponto. Então, esse aqui vai fechar com este aqui, e este aqui, esses 21 fecham com este aqui. Então, olha, terminei aqui em tricô, terminei aqui em tricô, e aí eu vou começar, então, olha, por aqui, ó, tá? Então, eu preciso começar por aqui, ó. Tem que estar saindo aqui, tem que estar saindo aqui, tá? Correto? Olha, que a gente vai trabalhar
prende e tira, tá? Então, ó, agora a gente vai fazer a união. Vou fazer bem de pertinho, tá? Pra você notar bem, porque eu acho que esse fio, como ele é mescladinho assim, ele confunde um pouquinho na vista da gente, ó. Então, ó, esse fio foi o fio que eu deixei sobrando, certo? Ó, então ele tá para baixo, eu vou vir aqui, ó, e colocar aqui dentro dele, tá? Assim, ó, dessa maneira ele vai segurar esse fio, essa ponta aqui, tá? Vou colocar assim, vou vir neste aqui, ó, tá? E colocar daqui, ó, ó, lá foi assim, deixa eu puxar aqui, para você ver que é mais fácil, ó. Lá foi assim, né? E aqui vai ser aqui, ó. Eu vou pegar este aqui, ó, assim, com este aqui, ó. Porque a gente vai fazer este desenho aqui, ó, essa voltinha aqui, tá? Então, ó, peguei aqui, ó, ponto tá assim. Vou pegar a ponta aqui com a ponta de cá. Não é esta ponta aqui, tá? Senão essa ponta aqui vai torcer, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Desse jeito, tá? Vou lá, ó, e vou puxar. Nesse momento que eu puxei, eu já travei este. Agora, ó, eu vou lá. Vou tirar meu fio pra lá, ó. Tá? Vou tirar meu fio pra lá. E vou vir pegar estes dois aqui, ó, de cá, assim. Tá? Olha. Assim, ó. Desse jeito, ó, eu vou fazer o mesmo desenho. Então, aqui, ó, aqui tem que ser o de assim, tá? Para pegar essa ponta, olha, aqui. E deixar aberto, tá? Ó. Então, eu venho, ó, como se eu fosse voltar, ó. Só que eu venho, puxo ele pra cá, ó. Tá? Pegando o outro. Esse aqui é o fio do de lá, que não tem nada a ver aqui com este. Olha. Assim, ó. Porque a gente não quer que torça, né? Então, vamos tirar aqui para você ver como é que ele vai ficar, ó. Ele é assim, tá? Vamos puxar o nosso fio para ele não ficar solto aqui. Vamos soltar aqui esses nossos dois fios que nós já fizemos. E aí você vai notar que você ficou exatamente com o ponto meio aqui, ó. Vê? Olha só. Ele ficou com a emenda em ponto meio, ó. Então, eu tô neste aqui. Olha. Vou neste aqui, ó. Então, ó, é daqui pra lá, tá? Ó, vou aqui. No segundo, tá? Ó, peguei dois aqui. Posso já tirar esses dois aqui, tá? Ó, posso já soltar. Soltei ele lá, ó. Vou pegar o de lá. O de lá, eu pego de lá, ó, assim. Puxo ele pra cá, ó, tá? Ó. E entro aqui por baixo, ó. Assim, ó. Pra ficar o desenho exatamente do nosso ponto meia, tá? Ó. Coloco aqui, ó. E pego o de lá, ó. E já solto ele, ó. Ó. Vou lá, ó, laço essa de cá, né? Alcinha de cá. E venho aqui por baixo e cato essa alcinha de cá, ó. Tá? Olha. E assim eu vou seguindo, ó. Pego aqui esta alcinha e pego esta alcinha aqui de fora. Ó, isso aqui é prática, tá? Aí vou lá, pego esta, é a de fora, com essa aqui, que é a de fora, ó. Já vou soltando. E vou fazendo, ó. O primeiro ponto, ele é o mais chatinho de fazer. Depois ele vai se unindo, ó. Então, ele ficou, como nós
terminamos a última carreira de cada lado em meia, como nós terminamos a última carreira de cada lado em tricô, ele ficou certinho aqui em meia, tá? Então, olha, você vê que esse ponto aqui ficou um pouquinho solto, você vem aqui, ó, acerta ele, ó, não deixa ficar solto não, tá? Puxa nosso ponto direitinho, ó, pega esta alcinha e essa de cá. Pega esta alcinha e esta por baixo, ó, tá? Essa de cá você vai pegar por cima e esta por baixo, ó. Esta por cima e esta por baixo. Olha. E desse jeito, você vai fazer até o final. Cheguei aqui ao final da emenda, ó. Então, ele não aparece a emenda, né? Porque a gente fez tecido, né? Ó, a gente teceu toda essa emenda em fazendo uma carreira de ponto meia, tá? Então, aqui, ó, aqui ficou o nosso direito, tá? Aqui pode ser também porque não aparece nada, ó, tá? Não há problema aqui. Então, essa parte aqui, ó, aqui nossa manguinha. Então, aqui nós emendamos. Agora, a gente vai para esse outro lado de cá, olha. Eu tenho aqui, tá? E tenho este aqui. Para facilitar, ó, eu prefiro colocar agora numa agulha. Vou colocar nessa aqui que é mais fácil até de tirar, ó. E aqui, ó, este aqui tá para lá, ó. Só que eu preciso deles, como eu tô no meia, que eu falei para vocês, eu preciso desses pontos, a agulha precisa sair aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Só vou trocar a posição da agulha, ó. Vou vir com essa outra aqui e vou colocar aqui, ó, de lá para cá. Quando eu coloco de lá para cá, eu inverto a posição de onde está o último ponto, ó, do que estava ali, né, ó. Então, ele estava saindo do lado de lá, né? Os pontos estavam com a saída aqui e agora eu vou deixar com a saída do lado de cá, tá? É importante, né? O ponto tá saindo pro lado que você está tecendo, porque eu vou iniciar aqui para tecer. E aqui, ó, onde coloquei o fio, se você não estiver trabalhando com esse, estiver trabalhando com o fio, o que você pode fazer é voltar esses pontos para uma agulha, tá? Eu, no caso, como eu ainda tenho um outro desse, eu vou voltar esses pontos para agulha, de tal maneira que ele saia aqui nesta posição. Então, para sair nesta posição, eu preciso tirar por aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó, e depois eu puxo esse fio vermelho, tá? Porque estando na posição correta, aí a gente consegue tirar, né? Senão depois você não consegue tirar, tá? Então, para essa costura é importante você estar na posição correta de saída da agulha o ponto que você está trabalhando, ó. Agora puxo aqui esse fio, ó, já está todinho aqui na agulha e eu estou com as duas, olha, a gente vai tecer assim e eu já estou com os dois saindo aqui, ó, da agulha na mesma posição, ó. Os dois saem aqui, tá? Então, aqui eu não deixei fio, poderia também ter deixado, tá? Mas de verdade eu até esqueci de falar sobre isso. Mas não tem problema, o que que a gente vai fazer? A gente vai emendar um fio, só que agora eu vou emendar do lado de cá, porque lá já tá com o fio, depois é só dar um nozinho aqui e firmar. Então, deixa eu colocar o meu fio na agulha de tapeçaria. Olha, coloquei o fio na agulha, vou vir aqui, ó, laçar aqui e fazer um nozinho aqui nesta ponta.
e depois eu fecho com aquele outro de lá, tá? Então, fiz aqui, tá bom? E agora, como eu estou com a pontinha de cá, ó, o que que eu vou fazer, ó? Tiro aqui, vou laçar primeiro 2 de cá. Lacei 2 de cá, vou pros 2 de lá, tá? Ó. E aqui, então, finalizei o último ponto, passei ele aqui no ponto de cá e depois a gente vai arrematar este fio, tá certo? Então, você ficou com a peça, olha, toda costurada direitinho e você nem nota aonde é a costura. Espero que você tenha gostado desse modo de costurar. É só no começo, sabe? Se a gente não tiver habilidade, que a gente tem um pouquinho mais de insegurança, mas ó, pois dá tudo certinho no final, tá bom? Então agora vamos para manga. Então, as emendas da, da frente com a costa já foram efetuadas, né? E agora a gente vai fazer a manga. A manga, ela vai ter que ser colocada aqui, ela vai ser costurada aqui nesse espaço. Então, o final dela, né, o tamanho dela final tem que ser exatamente o tamanho que está aqui, tá? Então, como é que eu fiz? Deixa eu até mostrar para vocês aqui como ela vai ser, tá? Ela vai ser assim, a nossa manga, ó. Aumento de pontos todos serão aqui no início da barra, para ela ficar assim, fofinha mesmo. Então, este tamanho, ele tem que encaixar perfeitamente aqui, tá? Quando eu falo perfeitamente, é o máximo possível, né? Mas sempre dá para a gente dar uma ajeitadinha na hora de fazer, tá bom? O importante é chegar bem próximo. Então, se aqui a gente tem 16 centímetros, no meu caso, tá? Depende aí do tamanho que você estiver fazendo. No meu caso, eu fiz com 16. Então, a minha manga total vai ter 32. E como é que eu fiz para saber quantos pontos colocar? Eu abri o meu trabalho assim, ó, tá? E medi. Peguei a minha fita métrica e medi meus 32 centímetros aqui, tá? Então, tá vendo? Porque aqui a gente tem, né, bastante
espaço para a gente fazer essa medida, para tirar essa medida. Então, eu vim aqui, ó, marquei aqui com um alfinete, peguei meus 32 centímetros, marquei lá com o alfinete. E contei quantos pontos eu tenho aqui no meio. E o meu total foram 40 pontos, tá? Então, eu tenho que ter aqui 40 pontos, que é o que vai encaixar aqui, tá certo? Tá bom. Então, eu sei o ponto final que eu quero. Agora, aqui, ó. E aqui, ó, para o punho, eu coloquei com 13 centímetros. E não vai variar muito, né? Eu acredito que em torno de 12 a no máximo 14, né? Vamos pensar nas crianças de 6 a 10, tá? Então, até porque aqui também estica um pouco, tá bom? Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que a gente vai finalizar com 40 e aqui eu vou iniciar com 24 pontos. Então, coloque aí 24 pontos na agulha. E vamos executar, né? Coloquei 24 pontos aqui na agulha e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte do corpo, né? Do nosso casaco. Aqui. Vamos fazer barrinha um por um. Então, é um tricô e um meia, tá? Então, um tricô, um meia, pela mesma quantidade de carreiras que você fez no corpo da blusa. No nosso caso, foram 6 carreiras no total. Fiz então as 6 carreiras e agora vamos ter os aumentos todos na primeira carreira. Então, vamos pensar, se eu tenho aqui 24 pontos e quero chegar a 40, eu preciso distribuir mais 16 aumentos, tá? Se eu fizer 2 pontos em cada um, eu chego a 48, então eu não posso fazer aumento em todos. Então, eu vou distribuir os aumentos. E aí, olha, como é que eu vou fazer, ó? Importante que depois você vá contando, tá? Porque eu vou distribuir aleatório. Quando a gente vai fazer pouco aumento, você até faz uma continha, né? Mas quando é bastante aumento assim, vamos distribuir aleatório. Olha, tirei um aqui sozinho, então esse não teve aumento. Ó, olha como eu vou fazer o aumento, ó. Pego, faço um tricô na alcinha de trás e faço um tricô na alcinha da frente, olha. Então, aqui eu já fiquei com 2, ó. Faço um tricô na alcinha de trás e faço um tricô, peraí, deixa eu centralizar aqui, ó. Na alcinha da frente, tá? Então, alguns eu vou fazer sem aumento, ó. Não vou fazer aumento nesse. E vou jogando os aumentos, tá? Quando chegar aqui na metade, você conta para ver como é que tá indo, se tá dando certo, né, ó. Então, eu vou fazer a cada 2, 3 aumentos, eu faço um sem aumentar. Aí, a metade é aqui, ó. 3, ó. 6, ó. 3, 6. É bem neste aqui a metade, tá? Então, vamos ver o que que vai dar aqui. Metade é esse ponto aqui, ó. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, esse aqui da metade, eu posso fazer aumento. 17, 18 e 19. Tá certo? Então, eu teria que ter no máximo 20. Então, eu faço um aumentinho a mais para cá. E conto a minha quantidade de pontos, que no meu caso, vou fazer com 40 pontos. 38, 39 e 40. Não tem problema que 2, 3 pontos no final fiquem sem aumento, tá? Porque a gente aumentou bastante aqui. Então, agora, olha, nós vamos seguir fazendo os cordões de tricô, assim como já fizemos no corpo da nossa blusa, tá bom? Então, a gente vai seguir até a altura desejada. Porém,
Então, não esqueçam que aqui a gente não tem cava. Então, se você pegou essas medidas que eu peguei na internet, ou que você tenha pegado alguma outra medida de uma outra peça que tenha cava, aqui nós não temos cava, tá? Então, o tamanho que a gente tem de cava aqui, a gente vai ter que tirar da altura total da nossa manga. Então, aqui, olha, de 3 a 4 centímetros, ó, mais ou menos, pelo menos uns 3 centímetros, você vai ter que tirar do comprimento da manga, porque esta parte aqui, ela vai cair no ombro da criança, ó. Então, o bracinho vai começar aqui, você vai ter uma parte aqui que ela vai cair no ombro da criança, tá certo? Então, isso tem que ser pensado também. Cheguei aqui ao tamanho da manga. A minha manga eu deixei com 30 centímetros, tá? E agora vamos fazer o arremate. Eu vou fazer arremate simples, tá? Eu pego os 2 pontos, tiro em tricô, volto para a agulha, novamente vou lá, pego os 2, tiro juntos em tricô, volto essa laçada para a agulha. Novamente, pego os 2 em tricô, tiro e volto para a agulha. Assim, a gente vai fazendo o arremate, né? Vai arrematando os pontos. Faz assim até o final aqui. E aqui cheguei ao último ponto, olha. Então, agora o que eu faço? Corto o fio, tá? E puxo assim. Aí, pronto. Então, a nossa manga tá pronta. Então, agora, você faz a outra manga. E a gente vai deixar essas mangas agora, no momento, de lado. Porque primeiro nós vamos fazer o acabamento em toda a volta da parte da frente da blusa, tá? Então, vamos lá. E para facilitar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse acabamento solto e depois prender. Você pode já fazer o acabamento prendendo aqui, tá? Levantar os fios, os pontos aqui e finalizar aqui mesmo, tá? Porém, eu acho mais fácil, para não ficar repuxado nem nada, eu acho mais fácil medir e aí fazer a quantidade de pontos necessários, porque afinal de contas a gente já tem uma medida daqui, né? Então, olha, quanto eu tenho aqui de medida, ó. Ah, e depois também, gente, a gente vai ajustando os pontos lá, sabe? Falar, ah, não ficou exatamente. Não ficou exatamente, você ajusta, tá? Ó, então eu venho aqui, ó, é até aqui, né? Porque esses dois aqui são juntos, olha, tá? Então é até aqui. Então o que que eu vou fazer, ó? Eu meço aqui. Eu sempre uso a peça de modelo para medir, tá? Então, olha, isso aqui vai ficar embaixo, não vai? Então, ó, eu quero nossa barra aqui, ó, tá? Ó, pega bem o meio aqui da barra, que dá para você ver, ó, ter a noção de tamanho que você precisa, ó. Eu preciso quantos pontos eu tenho daqui até lá e multiplico por 2. Deixa eu contar e já te falo. Tenho 80 pontos. Então, eu preciso colocar 160 pontos para poder fazer toda esta volta aqui, tá certo? Vamos colocar, então, os 160 pontos na agulha para que a gente inicie e eu lhe mostre também a localização dos botões. Coloquei aqui, então, meus 160 pontos na agulha. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras, apenas 2 carreiras de barra 1 por 1 inicial. Porque na terceira carreira, nós iremos fazer as casas dos botões, tá? Então, aí a gente precisa parar para olhar, tá bem? Já fiz as minhas 2 carreiras e deixei lá suspenso para a gente ver aqui onde iremos fazer as casinhas, tá? Então, você põe um marcador, um alfinetinho, alguma coisa assim, onde você quer, tá? Então, nós teremos uma casinha aqui, né?
no meio aqui do nosso ponto, nossa barrinha, tá? E aqui eu fiz mais ou menos uma altura, ó. E o último eu vou colocar na mesma altura aqui da manga, olha. Então, vou colocar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse espaço, tá? Em mais 2 botões, tá? Para ficarmos, então, com 4 botões. Eu vou pegar esse espaço e dividir em 3. Deixa eu medir aqui, ó. Ó, daqui até ali são 30 centímetros, tá? Então, a cada 10 eu vou ter um botão. Então, vou ter um botão aqui nesta altura. Opa! E a gente pode deixar essa marcação para depois, a hora que a gente for colocar a barra, a gente saber exatamente onde ela tem que estar, né? Ó. E aqui, nos outros 10 centímetros, que vai ter o outro botão lá, tá? Então, a gente está dizendo que a cada 10 centímetros eu tenho um arremate. Então, o que que eu faço? Venho aqui, ó, e meço meus 10 centímetros, olha, bem no meio, tá? 10 centímetros. 10 centímetros, desculpa. 10 centímetros são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 14 pontos. Então, olha, eu faço uma casinha, depois no 14º eu faço outra, no 14º faço outra e no 14º faço outra, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha barrinha. Então, fiz as 2 carreiras, né? E já definimos onde queremos o botão. Então, vou fazer 2 pontos aqui normal, tá? 2 pontos, que é um tricô e um meia. Agora, o próximo ponto, eu vou fazer 2 juntos em tricô e uma laçada, ó. E continuo o ponto que é aqui, que é um tricô, tá? E agora, eu vou até, a gente falou, até o 14º ponto, não é? Então, olha, então no 14º ponto a gente faz essa diminuição de novo, ó. Então, eu faço 13, ó, e conto esse aqui também, tá? Então, aqui já temos 3, 4, 5, 6, 7, ó, 13, tá? Fiz 13 pontos aqui. Agora, faço novamente 2 juntos em tricô e uma laçada, tá? Faço agora daí a mesma coisa. Aqui é o meu segundo espaço. Então, já tô no segundo. Faço a mesma coisa. Faço 13 contando com este aqui, né? Do espaço. E aí, no 14º, faço a mesma coisa. Até termos 4 casinhas, tá? E aí, o restante você continua no seu ponto de barrinha 1 por 1. E aí, aqui nós estamos na terceira carreira, certo? E aí, você faz mais 2 carreiras. E eu já retorno aqui com você. Fiz aqui as outras 2 carreiras e a nossa casinha está do lado de cá. Então, não dá para eu mostrar agora como ficou, tá? E agora, é só você arrematar para depois a gente unir esta base aqui no nosso corpo do casaco, tá? Eu vou fazer um outro tipo de acabamento que eu vou mostrar para vocês. Porém, como meu fio aqui terminou aqui, ó, tá vendo? Tem uma emenda aqui do fio. Eu vou aproveitar e vou cortar esse fio e vou iniciar um outro tipo de acabamento. Então, você pode fazer o acabamento normal, matando de 2 em 2, ou me acompanhar neste outro tipo de acabamento. Esse acabamento a gente faz com a agulha de tapeçaria. Então, coloquei aqui um tanto de fio, tá? Não sei se vai ser suficiente, porque a gente tem muito ponto aqui, tá? Mas coloquei um tanto de fio. E aí, a gente vai pegar os 2 meia pelo lado de lá e os 2 meia pelo lado de cá,
tá? Deixa eu mostrar pra você, então. Vou passar o fio aqui e vou fazer o nozinho só aqui da ponta do fio, só pra prender, tá? Depois você faz o arremate direitinho. Assim, olha, tá? Só pra prender agora e não soltar. Então, o que que a gente precisa aqui, ó? Eu vou pegar este aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto tricô, tá? Então, o que tá em tricô eu vou pegar pra trás e o que tiver em meia eu vou pegar na frente. Porque é como se eu estivesse pegando meia lá atrás, tá? Ó. Então, eu tiro esse daqui, vou lá, ó, e pego este, ó, tá? Assim. E puxo meu fio aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui na frente e pegar este. Então, quando eu pegar este, eu já solto esses dois pontos aqui, ó. Que eu venho e pego este, ó. Assim. Puxo meu fio, certo? Aí eu vou lá, ó. Aqui é o meu meia, né? Eu pego ele do jeitinho que ele tá no desenho, ó. Pego essa ponta de cá e aqui eu pego assim, ó. Olha. Tiro aqui. Tá? Aqui é onde a gente vai arrematar depois. Venho pro lado de cá, pego esta ponta aqui, ó, do meu ponto meia, com esta ponta aqui do meu ponto meia, ó. E puxo meu fio. E sigo assim, tá? Vou mostrar pra você como é que fica já esse acabamento, antes de eu chegar até o final, tá? Pra você poder se estimular a fazer este acabamento. Eu gosto bastante. Quando a gente tem barrinha 1 por 1, fica bem bonito esse acabamento aqui, porque essa parte vai ficar visível, tá? Então, olha. Deixa eu fazer mais um pouquinho e já mostro pra você. Olha, e vai ficando assim, olha. Redondinho, ó. Dá a impressão que o ponto foi feito aquela barra dupla, sabe? Olha que legal. Então, continua assim até o final. Olha, cheguei aqui ao último ponto. Então, agora eu venho, ó, e ajusto aqui, tá? Olha. Pra ele ficar bem certinho. E a mesma coisa você faz lá no primeiro, né? Pega o fio aqui, ó, e ajusta para ele ficar direitinho, tá bom? Então, agora aqui é só arrematarmos esse fio. Olha como ele fica bonito, bem arredondadinho, ó. E vamos fazer a emenda, né? Vamos colocar este acabamento agora, emendando na nossa blusa. Prestando bem atenção de que lado que você quer as casinhas, né? Eu vou colocar as casinhas do lado direito, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, inicialmente, a gente vai pegar aqui a nossa barra de acabamento. Deixa eu fazer direitinho aqui, isso. Vamos medir a metade dela, tá? E aí, esta metade, aqui, a ponta da metade, a gente vai fazer o quê? Vai unir nesta ponta aqui, ó, daqui de cima, onde a gente separa as duas partes, para que a gente tenha um tamanho exatamente igual. Então, vamos primeiro acertar o lado de lá que tá sem... Opa, não, é lá de cá. Vamos primeiro acertar o lado de lá que está sem casinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui nesta ponta e nesta ponta, tá? Pego o marcador, alfinete, alguma coisa assim, sabe? E aí, você vem aqui, ó, coloca de novo o marcador aqui, né? Ó, bem aqui no meio. Porque assim, na hora que você estiver emendando, não tem risco de você ficar com mais ponto num lugar do que no outro, tá? Olha, pôr um outro aqui e vou pôr um outro aqui nesta metade aqui, ó, tá? Pra gente se garantir. Agora, a gente vai fazer a parte que tem aqui, ó, as casinhas, ó. Então, ó, primeira casinha, essa aqui, com esse aqui, né?
Deixa eu fazer aqui a união aqui embaixo. Olha, que é a nossa primeira casinha. Aí a gente tem esta casinha aqui, ó. É só juntar o lado de cá. Aí a gente tem esta casinha aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, melhor para não desfiar, não deixar num fio só para não desfiar. Já venho aqui onde tá essa casinha, tá? Deixo ele marcando aqui. Venho aqui para essa última casinha aqui, tá certo? E aqui, esta parte é o que vai ser de cá. Você pode colocar também um marcador aqui para ficar bem certinho, bem esticadinho, né? Então, olha, pronto. Então, está todo marcado para a gente iniciar, então, a costura. A gente vai fazer a costura com uma agulha de tapeçaria. A gente vai começar por aqui. Tirei o marcador, tá? Que é onde a gente vai iniciar o trabalho. Vou pegar aqui, ó, e só fazer um nozinho inicial, tá? Só um nó, sem fazer dois, tá? Para não apertar muito. E também para que a gente possa depois, no final, fazer o arremate bem bonito desse fio, né? Tá bom? Então, fiz aqui, olha, deixa assim, ó, bem juntinho, tá? Bem juntinho. Aqui, olha, onde é o meia, você vai no meia e pega ele assim, ó. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Olha. Pega ele assim, tá? Desse jeito. Venho do lado de cá e laço em dois lugares, tá? Daí você dá uma olhadinha direitinho onde dá para você fazer o laço, ó. Laço em dois lugares que é para ficar preso e também não puxar, sabe? Você tem que ser bem delicado, né, ó. Vou lá novamente, ó, neste aqui e pego por baixo, ó. Porque ele vai ficando aqui do lado direito como se tivéssemos um ponto meia, tá? Então, vou e pego do lado de cá. Tá? Assim, ó, tá vendo? Deixa ele bem retinho, tá? Pra gente não acumular aqui, tá bom? Olha. Vou lá e pego neste aqui. Assim. Venho aqui e pego aqui. Por isso que precisa estar bem marcadinho pra não esticar, tá? Olha. Coloquei aqui. Volto no mesmo espaço e pego de 2, tá? Olha. Então, ele vai ficando desse jeito, como se você estivesse fazendo pontos meia, ó. Tá? Ó, aqui. E assim você faz por toda a extensão, tá? Se por acaso você quiser fazer também de outra maneira, eu não aconselho a fazer assim, costurar assim, porque depois isso aqui vira, tá? Você pode fazer também é colocar ele assim em cima e costurar, sabe? Fazer pontinhos assim, tá bom? E aí você vê o que mais lhe agrada, né, ó. Vim aqui, volto no mesmo, tá? Pra pegar 2, ó. Tá? Então, ele tem... Fiz toda a costura, tá? Importante, ó, vai sempre acertando. Então, aqui eu coloquei no mesmo buraco. Se eu tiver que fazer um espaço maior que 2 aqui, eu pego de 2 e depois eu vou até onde eu preciso chegar, né? Tá? Para ir acertando. Aí, o que que acontece aqui, ó? O que que eu vou fazer depois disso? Assim que eu cheguei aqui, ó, no final, tá vendo que aqui, ó, olha só. Aqui tá marcado, não tá? E aqui não está marcado. Por quê? Porque o mesmo processo que eu fiz aqui, agora eu estou virando e fazendo do lado de cá, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Primeiro para tirar esse vinco aqui, tá? Por mais que você coloque, ele acaba deixando um pouco de vinco. Fui até lá, né? Fui até lá ao final. Aí, com o mesmo fio inclusive, né? Porque eu já continuo, depois eu só emendo. Vou fazer a mesma coisa pelo lado de cá. Então, olha,
como fica diferente. Então, o lado de cá eu fiz, eu escondo um pouco do arremate, tá? Olha, aqui e aqui. A diferença, né? Porque eu faço o mesmo processo, olha. Importante também, ó, aqui eu coloquei aqui, mas o meu ponto tá aqui, tá? Então eu sigo mais um ponto aqui, tá? Quantos pontos precisar para você chegar no mesma altura, ó. Então eu faço a mesma coisa, pego lá atrás, volto no mesmo espaço, pegando 2. Aí eu vejo onde está o meu ponto, ó. O ponto está aqui. Então deixa eu seguir até ali, ó. Tá? Seguir até aqui para puxar bem. Pego aqui novamente. Então, fazendo desse jeito, eu escondo o avesso, principalmente por conta de aparecer aqui, tá? E também eu tiro o vinco. Olha só, olha este acabamento, como fica mais reto, deste lado de cá ainda que eu não fiz. Porque por mais que eu faça assim, ele ainda assim marca, tá? Mesmo que eu não costure marcando aqui, ele vai marcar, tá? Então, assim eu tenho um acabamento que fica bem retinho. Olha, e aí você escolhe a maneira que você quer fazer. Eu vou continuar então por todo avesso, fazendo dessa maneira e já volto para a gente fazer as mangas. Aqui então toda finalizada, aproveitei, já fiz os arremates dos fios, olha como ficou bem feitinho esse acabamento, olha, tá? Aqui em cima, né? Porque aqui vai ficar bem no pescocinho, para esquentar bem. Então aqui, dessa maneira, ó, pode virar que não tem problema, não vai ficar feio, né? Tá? Então, ficou bem legal mesmo. Agora vamos vamos costurar as mangas nas laterais e aqui junto ao corpo da nossa blusa. Costura simples. Eu gosto de costurar pelo direito, tá? Mas você pode fazer do seu jeitinho aí. Vou prender o fio aqui, né? E aí depois na hora que você estiver escondendo o fio, você vê se precisa ajeitar tudo para deixar ele bem bonitinho, tá bom? E eu faço da seguinte maneira. Eu pego 2 de lá e 2 de cá, tá? Lembrando que aqui, ó, casar direitinho ali, tá bom? Então, olha, pego dois fios do lado de cá, ou do lado de lá, ó, e pego 2 fios também, ó, tá? 2 assim, 2 assim, sempre de 2 para não puxar o fio, tá? E aqui é bom que se sobrar fio lá em cima, você já começa a costura da manga, né? No corpo lá da blusa, olha. Agora aqui, ó, cheguei, né? Cheguei aqui, então assim, ó, sempre procurando visualizar para ele não, ó, esse aqui que é com este aqui, tá? Então, para ele não sair fora, tá bom? E assim, olha, você vai até o final. Então, você vê que ele vai ficar bem costuradinho, tá bom? Costura aí as 2 mangas, eu já vou mostrar para você como você prende no corpo da blusa. Já costurei aqui as 2 mangas, tá? Então, bem direitinho. Então, agora, olha, peguei aqui a blusa, tá? O que a gente vai fazer? Aqui é onde a gente vai iniciar o nosso trabalho. Então, eu pego aqui já, ó, e já, né, bem aqui no meio, né, na parte de baixo, venho e já seguro aqui, tá? Vou pegar 2 do lado de cá de novo também. Pronto. Já segurei aqui. Agora, vou nessa outra metade, ó, desse jeito, ó. Pego essa metade aqui e já marco aqui no nosso meio, ó.
que é aqui, tá? Para a mesma coisa, para a costura sair direitinha, né? Não ficar mais de um lado ou mais de outro lado. Ó, prendi ali e agora é o mesmo processo. 2 de lá com 2 de cá, tá? E você vai ajeitando, né? Para não ficar nem repuxado e nem franzido. Quiser, pode até marcar mais uma metade aqui, ó, tá? Vou marcar porque eu acho que o espaço é bem grande, não ter nenhum risco de ficar mais num lugar do que no outro, tá? Então, vou aproveitar e já vou colocar mais um aqui, ó, tá bom? E de 2 em 2, ajeitando, tá bom? Pego aqui, ó, pego lá, tá? E a gente vai unindo assim as duas partes. Faz isso nas duas mangas. Aqui, então, finalizada, olha, já coloquei os botões, tá? Coloquei um botão proporcional, né, à peça, olha, como a manga fica bem fofinha, olha. Aqui a nossa costura, como ficou, tá? Não se preocupe que não ter decote. Ela já é feito grandinha, assim, porque ela vai dar uma subidinha aqui na frente, ó. E fazer o decote aqui sozinho, tá? Ele desce um pouquinho aqui a peça e faz o decote sozinho, tá bom? Olha que lindo, espero que você tenha gostado dessa videoaula, de ter estado aqui comigo. Eu agradeço imensamente a sua companhia e não se esqueça, deixe seu like e seus comentários, é importante aqui para o canal. Muito obrigada por estar aqui comigo.